Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao perfil TH Historiador. Hoje eu tenho a honra de receber ele, que além de ser um amigo que eu conquistei aí ao longo da minha jornada de trabalho em uma grande indústria da cidade de Nova Iguaçu, ele que é consultor e técnico de segurança em trabalho, do trabalho, o senhor Diogo Nascimento. Seja muito bem-vindo, Diogo. Uma ótima noite para você. Boa noite, pessoal. A galera tá chegando aí. Sim. Prazerzão poder participar aí pela primeira vez. TH, historiador. Vamos falar um pouquinho da história aí da nossa vida laboral, né? História da segurança. Muito confusa, né? Mas a gente vai tentar desmistificar isso aí ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso bate-papo. Sim, sim. E, bom, a todos vocês que estão me conhecendo agora pela primeira vez, entrando aí no meu perfil do Instagram, eu peço que, com calma, possam também conhecer um pouco do meu trabalho lá no canal do YouTube. Eu tenho um projeto que se chama Politizando e Polemizando, que justamente eu trato ali de falar sobre política, ensinar o que é política de fato, filosofia política, e também falo um pouco sobre assuntos polêmicos, mas no intuito de sempre esclarecer os fatos, para que as pessoas possam construir o seu pensamento de maneira livre, livre dessa imprensa que a todo momento tenta nos moldar para que nós sejamos ali alienados a algum tipo de sistema. Tá? Eu me chamo Tiago Oliveira, popularmente conhecido aí como TH Historiador. Bom, teve um problema aqui de conexão com meu amigo, deixa eu adicioná-lo aqui novamente. Enquanto isso, podem ir se apresentando a todos vocês que estão aí na sala aqui na live comigo, com o Diogo. E vai ter um momento também que estará aberto para perguntas. A interação de vocês é muito importante, lógico. Bem-vindo novamente, meu amigo. Problemas de conexão. É verdade, cara. Choveu. Está chovendo muito. Choveu aqui. Muita chuva, e isso é normal. Mas Vamos de volta. Agora que a gente vai. Vamos dando segmento aí, e conforme o pessoal for entrando, a gente pode voltar ou não em algum tópico aí que você, no caso, que é o especialista, julgar necessário retornar. Beleza. Então, só formalizando, as apresentações. Meu nome é Diogo Nascimento, como o Thiago aí já mencionou. Sou técnico de segurança do trabalho, a gente presta aí algumas consultorias. Estamos aí há mais ou menos 8 anos na área, mas com um pouco de vivência, tem muito a aprender. E a gente junto aí vai aprendendo a cada dia com os trabalhadores, com as pessoas que nos cercam aí a nossa rotina. Estamos nessa primeira live aí no canal do Thiago, para falar desse tema tão polêmico e talvez um pouco maçante. Estamos no horário nobre e eu sei que agradeço já, os que entraram, os que estão aqui, inclusive, para buscar um conhecimento, entender um pouco melhor essa área tão preciosa, no meu ponto de vista. Eu até brinco nas nossas palestras que o técnico de segurança ele tira o trabalho de muito médico, porque o médico ele trata a enfermidade, o médico ele trata a patologia, e nós estamos ali justamente para prevenir, a gente está ali justamente para não deixar que a doença aconteça, que o acidente ocorra, para cuidar mesmo da saúde do trabalhador. A área da segurança é muito ampla, é muito vasta, e hoje aqui, a partir dessa primeira live, desse primeiro trabalho, a gente espera que seja um sucesso, que evolua, sim. desmistificar um pouco essa ideia que muitas pessoas têm de que o profissional de segurança, primeiro, técnico, é o chato que fica indo lá na área mandar o cara colocar EPI. Daí não é só isso, muito pelo contrário. A segurança ela nos cerca dia a dia. A segurança ela precisa estar na nossa rotina não só no trabalho,
né? Mas também na nossa rotina, casa, nos nossos passeios e entre outras coisas. Então, Verdade, assim, isso aí é hoje a essencial. gente vai começar falando. A gente vai começar aí falando, obviamente, um pouco dessa história, né? Como tudo começou. Claro que um resumo, né? São muitos anos, a gente vai voltar muitos anos, séculos aí atrás, para tentar trazer um resumo até a gente contextualizar aí os dias de hoje. Beleza? Beleza? Fica à vontade. A palavra está com você. Não, então beleza. Então vamos para o conteúdo, né? Não tem como falar do início da segurança do trabalho no Brasil sem mencionar, obviamente, como começou na Europa, né, no velho continente. E aí a gente volta a falar de 350 aí, antes de Cristo, já trazendo aí Aristóteles, né, que começou fazendo aí um estudo sobre os trabalhadores das minas, né, buscando aí já entender as patologias a quais os trabalhadores eram cometidos. Então, 350 antes de Cristo, os estudiosos, né, os relatos trazem, que já havia um estudo. Depois dele, né, alguns outros fizeram ali a sua contribuição também. E aí a gente chega em Hipócrates. Hipócrates, que é considerado aí o pai da medicina. Ele Verdade. começou a fazer algumas descrições relacionadas ao envenenamento por chumbo de alguns trabalhadores. E algum tempo depois, na Roma, né, voltou a ter novos relatos a respeito, e alguns estudiosos aí começaram a abrir mais esse tema, né, já naquela época, e tentar desvendar esses mistérios. E aí, pulando, né, alguns anos à frente, aí, a gente chega lá em 1700, falando aí de Bernardino Ramazzini, que foi um A médico idade das luzes, conceituadíssimo, né, 700. Hipócrates. Pode continuar. Hipócrates, né, o pai da medicina, a gente considera Ramazzini o pai da segurança do trabalho, né, o pai da medicina ocupacional. Verdade. Ramazzini escreveu ali por volta de 500, na Itália, né, um compêndio, um pequeno livro, umas teorias sobre algumas doenças e algumas profissões, né, pelo menos aí 50 doenças, 50 profissões, e ligou uma a outra. Já naquela época, ele fez o que a gente chama hoje, né, de nexo técnico epidemiológico, quando ele associa um trabalho a uma doença. Né? Então, isso eu estou falando de 1700 ainda na Itália. E aí, né, foi o marco, né, da história da segurança. Pulando, né, obviamente, mais alguns anos, a gente chega aí na Revolução Industrial, né, meados aí do século XVIII, Revolução Industrial, que começou na Europa, a modernização, né, o uso de máquinas, e aí o negócio ficou coisa de louco, cara. Qualquer galpão que se achasse ali virava fábrica. Né? E, enfim, produção desenfreada, desregrada, né? Verdade. Onde trabalhavam ali até 24 horas por dia, jornada de trabalho de 16, 18 horas, homem, mulher, criança, e, irmão, vamos para dentro, vamos produzir, a modernidade chegou, e com isso, obviamente, né? Com essa produção desenfreada e desregrada, a quantidade de acidentes de trabalho aumentaram, né? Mutilações, óbitos, entre outras situações aí graves que os trabalhadores eram acometidos. E a partir de então, começou-se aí a se moldar, né? Começou a se moldar algumas leis, algumas regras, que mesmo assim continuaram absurdas, mas começou-se ali, ainda na Europa, a balizar toda essa situação. Por exemplo, a gente tinha ali crianças mesmo, né, de 10, 11 anos, 9 anos de idade trabalhando, porque os pais tinham que trabalhar e não tinha com quem deixar seus filhos. Né? E ali levavam para as fábricas, e as crianças iam trabalhar, vou ficar lá tudo. O patrão botava para trabalhar, as criancinhas iam trabalhar. Né? E aí, assim, começou a criar algumas regras, como eu havia dito. Dentre elas, algumas leis, né, começou a balizar os horários. Né? Horário, no máximo, até 12 horas a jornada. Crianças só podiam trabalhar a partir dos 13 anos, são pequenos exemplos. Né?
Trabalho noturno apenas para maiores de 18 anos, tá? Então, assim, essa foi alguma das leis, alguma das regras que começou a se estabelecer ainda na Revolução Industrial, estou falando de Europa. Pulando alguns anos, né, obviamente, chegamos ao Brasil. Começamos aí a falar, enfim, da nossa terra, né? No Brasil, o primeiro relato, né, o primeiro diploma legal voltado para a segurança é um código comercial, né, de Sim. 1850. O primeiro relato. E aí, 2 artigos, cara. Ainda Artigo na época do Império. 79, artigo... A época do Não Império de Pedro entendi? II. Né? A época do Império, né, de Dom Pedro II. Exatamente, exatamente. Ainda na época de Império, né? Artigos ali 79 e 560. A lei era a Lei 556 de 1850. Tá? O que ela previa? A manutenção do salário por 3 meses, por acidentes imprevistos e inculpados. Né? Aí é que está o X da questão, cara. Esse Complicado. detalhe é surreal. Né? Obviamente, acidente imprevisto. Né? Eu fiz uma integração de um funcionário hoje, e aí a gente até tocou nesse assunto, né? Vários outros. Cara, acidente é algo que você não prevê. Ninguém sem consciência, né? Tchau, meu marido, tchau, minha mulher, meus filhos, mas hoje eu não sei se eu volto para casa, tá? Eu estou planejando aqui, eu acho que eu vou me machucar, devo quebrar um braço, alguma coisa, vocês vão ter que me buscar no hospital ou passar a noite lá comigo. Então, assim, ninguém prevê isso, não existe. Seria loucura. De repente até existe, no mundo que a gente tem vivido, né? Nada mais é tão absurdo. Então, assim, mas o acidente é algo não planejado, é algo imprevisto, beleza. Agora, nessa questão de inculpado, a vítima, né, o funcionário, o acidentado, ele tinha que provar. O ônus da prova era dele. Então, assim, ele, funcionário, se machucou, quebrou um braço, sei lá, foi mutilado. Acontecia muito isso nas máquinas, porque não tinha NR12 na época. Né? Era a lei aquiliana, o direito romano. O que ela previa? A reparação dos danos causados por alguém a outrem, né? E baseada no artigo 159 do Código Civil da época. Consequentemente, cara, leis que, na verdade, traziam o verdadeiro benefício ao funcionário. Isso não acontecia. Era lei para inglês ver, como a gente diz nos dias de hoje. E aí, né, isso rolou até meados aí de 1919, com a Lei 3724. Tá? Lei 3724 foi considerada aí a primeira lei acidentária. Responsabilidade objetiva, foi o nome do termo. Sim. E, assim, muitas empresas naquela época, depois da Lei 3724, passaram até a fazer contratos, né, com empresas de seguro privado, empresas privadas que tratavam de seguro. Porque o patrão passou a ter essa responsabilidade objetiva. Né? O que era isso? Era como se ele realmente não tivesse uma culpa direta, como se fosse uma situação culposa. Né? Ele não tem a intenção de machucar, mas aconteceu, beleza. A responsabilidade dele está na empresa dele. É mais ou menos dentro do que acontece hoje. Mas isso só em 1919. Né? Tipo, 70 anos praticamente depois. Depois, cara, dessa lei 3724, tivemos aí algumas alterações nessa mesma, né? Que falava aí de incluir acidente, por exemplo, de trajeto. Né? Eu estou falando aí da lei 7036, mas aí já é de 1944. Então, estou dando saltos, porque foram as principais. E aí a gente teve também a 24637, de 34, que foi primeiro, obviamente. Então, 19,
depois teve alteração em 34, né? Depois 44. A alteração de 34, ela acrescentou algumas doenças profissionais atípicas, né? Algumas doenças do trabalho. E a 7036 incluiu, como eu falei, o acidente intinéreo, que é o que a gente considera de trajeto. Recentemente até teve uma polêmica, né, a respeito disso, que acidente do trabalho, acidente de trajeto não é mais acidente de trabalho. E aí a medida provisória nem foi votada, né? Então caducou e acidente de trajeto voltou a ser acidente de trabalho, mas gerou, isso estou falando de 2020, no início da pandemia, mais ou menos. Foi. Então isso veio lá de 1944, né, com essa lei 7036. A mesma lei 7036 de 44, no seu artigo 82, ela trouxe aí já o primeiro relato da obrigatoriedade da CIPA para empresas a partir de 100 funcionários. Isso aí. Para vocês terem ideia, né? Hoje, já contextualizando, já chegando já perto dos nossos dias, a CIPA tão banalizada, né, ela veio até primeiro quase mais de 40 anos antes da própria profissão do técnico e engenheiro de segurança. Então, por que isso aconteceu? Porque já estava chegando no Brasil a nossa revolução industrial, né? Principalmente com a chegada da CSN e das indústrias ali automobilísticas por volta de 1950. Isso aí. Tá? Antes disso, vale ressaltar, né? 56, por aí. Em 1943, a criação por Getúlio Dornelles Vargas, né, presidente aí que ficou marcado por alguns feitos. Grandiosos feitos. Eles, o principal que... Desculpe lhe interromper. Desculpe até lhe interromper sobre esse ponto, mas eu não posso deixar passar, porque é um contexto histórico muito interessante. Muito se fala negativamente de alguns vieses ideológicos, né, de direita e esquerda, falam muito mal sobre a era Vargas, mas foi justamente nesta era que a população, né, teve direito ao salário mínimo, que foi instituído nessa época, ao fundo de garantia, a férias 13º e também começou a CLT, né, que foi feita nessa época a consolidação das leis do trabalho, e também começou também a se olhar mais para a segurança e a saúde no trabalho também nessa época. E aí, essa é a parte trabalhista. Aí você vê também a parte do desenvolvimento do país. Foi nesse período que a industrialização começou de fato no Brasil, a partir dos anos 30, né, durante todo o processo da Era Vargas. Lógico, a indústria automobilística foi entrar aí no Brasil a partir dos anos 50, com mais força no período JK, e de 56 em diante, e aí começou a industrialização no Brasil a ter mais força. E aí tendo a sua era de ouro aí a partir dos anos 70, já na época, se não me engano, de Batista Figueiredo. Mas retorna por gentileza, amigo. Desculpa lhe interromper. Exatamente, cara. Eu vou voltar um pedacinho, né, para complementar o que você trouxe, foi de suma importância, e eu vou dar uma parada quando a gente chegar em 70. 70 é legal. Legal entre aspas. Na verdade, não é legal. Mas um ano considerável para a gente da área da segurança, eu vou dizer por quê. E aí, vamos lá. Eu acabei avançando um pouquinho, já ali falando de mais ou menos 1950, e pulei essa parte da consolidação das leis do trabalho, que é quando Getúlio Vargas ali, ele junta, né, todas as legislações trabalhistas até então, naquele momento, nessa consolidação das leis. Beleza. E é o que nos rege até hoje, como eu havia falado, os direitos trabalhistas, os direitos do trabalhador. Então, a gente sempre fala de previdência, né, que é algo acidentário e voltado para aposentadoria especial, e a parte trabalhista, que é a CLT, propriamente dito, dentre alguns adendos e alguns outros decretos e legislações, e ali vão somar ao seu conteúdo. Mas a nossa legislação trabalhista é de 44. Isso aí. Né, e vem até hoje. Então, assim, voltando ainda a falar um pedacinho aí da CIPA, ela cresceu muito nessa época, por conta até de sindicatos, por conta dos acidentes que começaram, exatamente, os acidentes que começaram a acontecer, né? E aí viu-se a necessidade de uma comissão que tratasse disso. Uma comissão de funcionários,
né, com empresas a partir de 100 funcionários. E só um minutinho. Beleza, vamos lá. E para tratar realmente desse tema, cara. Só que, assim, claro, obviamente, começou a gerar algumas questões que não satisfaziam ali os empresários da época, né? Que, infelizmente, até nos dias de hoje, isso tem mudado, graças a Deus, né? Mas muitos ainda nos dias de hoje, vê a segurança como besteira. A segurança do trabalho é custo, né? A falta de conhecimento. Infelizmente. Falta de conhecimento gera esse entendimento. Mas, assim, é claro, a gente precisa fazer a nossa parte. Que é divulgar é o que a gente está fazendo. Mas aí, pulando essa etapa, né, ainda falando, né, de CLT, como você chegou em 70, 70 foi um marco para a gente. Né? Quando você fala em 1970, Tiagão, de que você lembra? 1970, a grande maioria do pessoal que está aqui na live assistindo já vai lembrar do título do tricampeonato mundial do Brasil, né? Copa de 70. Já vem por aí, não é isso? Exatamente. Pô, já tem que vir a Com mente. certeza. Mas Não também... tem como, né? Mas também... Campeonato mundial, Pelé, dando show, enfim. Só que o Brasil ganhou um outro título aí mundial também, cara. Você consegue saber? Um título muito triste. Diga-se de passagem, que a gente não merecia ter esse título. Infelizmente. É verdade. Mas assim, graças ao trabalho desregrado, né? Verdade. O Brasil foi considerado, né, recebeu o título mundial de acidente de trabalho. O Brasil, em 1969, pelo menos 15% dos trabalhadores se acidentaram. Isso quer dizer o quê, Tiagão? 1 para cada 6 ou 7 trabalhadores se machucaram em 69. Nossa, olha só. Em 73, já passando um pouquinho, exatamente. Em 73, passando um pouquinho, foram 20%. 1 a cada 5 trabalhadores se acidentaram. Exatamente. E aí, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, foi criada em 1919, ainda lá atrás, né? Estabeleceu no Brasil a sua primeira representação. Ali ainda por volta de 1950, né? Começou a tratar isso. Em 70 a gente foi campeão do mundo, estabelecido pela OIT. Tivemos esse triste fato, né, acontecendo, e começou sim no Brasil uma mudança, né? Uma cobrança, claro que a passos de tartaruga, né? Mas começou a partir de então uma cobrança em cima das empresas com relação a essa questão de acidente. Muitas pessoas se afastando, muitos óbitos, muitos se mutilando e não conseguiam voltar, né, retornar às suas atividades. E assim, foi um marco muito triste para a nossa época, cara. Até que, vamos lá, o decreto 65, a lei, né, 6514, em 77, ela alterou o capítulo 5 da CLT, né, entre os artigos 154 e 201. Estabeleceu ali regras de segurança e medicina do trabalho. Tá? Pulando um ano, né, a portaria 3214 de 78, né, e já trazendo já para os nossos dias, mais próximos de nós, esses artigos 156 e 201, né, foi regulamentado nessa lei, nessa portaria 3214, as nossas normas regulamentadoras, as NR, que é o que nos rege, né, a parte de segurança e medicina ocupacional nos dias de hoje. Então, assim, dentre Brasil, né, e continente europeu, né, tem uma grande... A gente começou falando lá em 350 a.C., né, trouxe, né, durante a Revolução Industrial Europeia, chegamos na nossa Revolução Industrial, tá, por volta ali de 30, 40, com a indústria automobilística, com o seu boom em 50, né, quando começou ali os sindicatos e verdadeiramente a CIPA começou a bater com a força dos sindicatos, que ainda tinha muita força nessa época, e a gente pode falar muito bem sobre isso, né? Hoje em dia a gente vê empresa... a gente vê que, assim, algumas coisas precisam mudar, mas é difícil de entender algumas questões.
Né? No passado, a gente tinha sindicato brigando realmente pela causa do trabalhador. Hoje em dia, a gente vê empresa abrindo a porta para tomar café com o cara do sindicato. Então, assim, é bom isso? Até que ponto? Não sei. Sinceramente, E eu assim, acho que está na hora. é, Né? o Está na sindicato hora. perdeu E sua essa força. é a minha visão. Não entendi? É só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, tá? Aqui não é papo assim de petista, disso, aquilo, outro, não, tá? Só para vocês, a gente falou de sindicato, Ah, a é gente vai verdade. pensar meio coisa. Mas, por exemplo, assim, o sindicato ele deixou o seu ofício original de melhoria, buscar por melhorias para os trabalhadores, para justamente fazer política. E aí é que desandou tudo que nós vimos aí em governos passados, tá? Então, é só para você, quando a gente fala em sindicato, é justamente o representante dos trabalhadores, né? Aquele cara que fica fazendo política e prometendo e mentindo e roubando o trabalhador e a população, não, tá bom? Pode continuar, amigão. Exatamente. Exatamente, exatamente. Nessa época, os sindicatos ainda funcionavam. Né? Nos dias de hoje está meio complicado. Porém, né, os trabalhadores, e essa, só abrindo um parênteses aqui, essa é a minha ideia de projeto, cara. Quando a gente conversou, né, e foi muito bem aceito por você, a gente aí nessa parceria tentar realmente, né, dar esse primeiro passo e avançar com isso. Por quê? Eu participo de muitos fóruns, muitos grupos, Telegram e entre outros, da minha área. E o que eu vejo muito é engenheiro conversando com engenheiro, dando treinamento para técnico, para outros engenheiros. E a área de segurança do trabalho é muito vasta, então a gente tem diversos profissionais da área, cada um trata de um tópico e fica naquele ciclo fechado. E Verdade. o trabalhador fica com esse mito. O técnico de segurança é um cara chato que manda botar EPI e atrapalha o trabalho. Gente, pelo amor de Deus, eu parto do princípio sempre, né? O Tiagão já participou comigo aí algumas vezes. Cada um precisa ser responsável pela sua segurança. A gente não pode esperar um técnico de segurança, um engenheiro, querer cuidar da sua segurança. Eu só vou colocar um capacete, o técnico não está aqui não, eu posso subir sem cinto rapidinho. Cara, você precisa ser responsável pela sua segurança. Né? Esse é o princípio de tudo. Não tem como. O técnico ele não é Deus, ele não é onipresente, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo tomando conta de você para ver se você, trabalhador, está trabalhando da forma adequada. Os procedimentos de segurança precisam ser cumpridos. Mas assim, cara, infelizmente, né, a nossa cultura ela é muito fragilizada. A nossa cultura ela é muito fragilizada nesse aspecto. Né? A gente precisa criar algumas leis para obrigar a pessoa A cumprir, né? a cuidar da sua própria segurança. A gente precisa criar algumas leis para obrigar o trabalhador a usar um EPI, por exemplo, algumas legislações, por exemplo, a NR6. Né? Vou voltar ainda a falar das NR um pouquinho. Eu estou querendo dizer o seguinte, tudo aquilo que é imposto é ruim, eu sei. Tudo aquilo que é obrigado soa como pesado. Né? Haja vista, por exemplo, a pandemia. Quem aqui não gosta de ficar em casa, cara? Eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de estar no conforto do meu lar, com a minha família. Mas aí vem a pandemia, porra, fica em casa. Você é obrigado a ficar em casa, velho. O cara queria ir pro shopping, queria ir pra praia, queria ir pra piscina, queria ir pra qualquer lugar, menos ficar em casa, porque ele foi obrigado. Só Justamente. que não foi nível Brasil, foi nível mundo. Né? Então, assim, a pessoa tem aversão ao que é obrigado. Então, tudo que é obrigatório é ruim. Se a gente levar segurança por esse aspecto, vai ser ruim. A gente precisa entender o seguinte, eu não preciso de lei para eu estar seguro. Recentemente, a gente teve aí a mudança na legislação, né, que não é mais obrigado a, por exemplo, ter cadeirinha para as crianças aí menores. Quantos pais e mães aí tiraram a cadeirinha de seus filhos, por exemplo? É porque não é mais obrigado. Então, assim, precisa de lei para criar situações que o cara toma conta da sua vida, da sua própria segurança. O técnico de segurança não dá conta disso. Se a gente não mudar essa mentalidade, se a gente não passar a nos preocuparmos mais com a nossa segurança, né, fica difícil, cara. Porque são centenas de milhares de trabalhadores e não tem tantos profissionais de segurança nas empresas para tomar conta. Muitos não tem nenhum, inclusive. E o cara está preocupado somente, né, com ganhar o dinheiro dele, ir para casa, o patrão mandou como fazer. E assim, não pode ser dessa forma. Eu preciso ter essa preocupação. Ó, Porque amanhã verdade. ou depois,
eu vou deixar falta na minha casa. Pois não? Sim, para fazer um adendo ao que você estava falando, né? Eu tive o privilégio aí de poder participar, né? Concorrer à CIPA e tive a honra de ser escolhido pelos meus colegas, né, na empresa, e agradeço ao voto de cada um. E durante o treinamento da CIPA eu pude perceber algumas coisas, lógico, erradas que eu fazia, que eu ignorava o risco e passei agora a não ignorar mais e buscar realmente me conscientizar a cada dia e conscientizar aqueles que estão próximos de mim, né? E como o local onde trabalhamos é uma grande indústria e né, e tem muito maquinário, né, pesado, máquinas injetoras que oferecem logicamente um risco grande, mas ao mesmo tempo são máquinas que passaram por adaptação para realmente estar ali de acordo, né, conforme a NR12, com todos os sistemas de, né, proteção, mas mesmo assim o ser humano, em toda a sua falha, ele acaba, né, em toda a sua limitação, acaba cometendo falhas, que, por exemplo, é o que você bem disse, né? Uma coisa rapidinha, um jeitinho daqui, de conseguir ali. E nisso é que acontecem os acidentes. Então, é muito importante sempre seguir as normas de orientação, né, para a operação da máquina e as normas de segurança, os devidos EPIs. Em área produtiva, geralmente, você tem muito ruído, e a exposição prolongada ao ruído, se você não utilizar corretamente, né, o protetor auricular, o abafador, isso vai, ao passar do tempo, acarretar em problemas auditivos que podem levar a problemas de saúde mais sérios ainda. Inclusive você, homem, que está me assistindo nesse momento, se você não sabe, a perda da audição, né, por exposição a longo prazo a barulhos muito, muito altos, né? Até mesmo você que gosta assim, de ficar lá naquela balada, sabe, coladinho com o seu ouvido, a caixa de som, você corre sério risco de ficar impotente. Sabia disso? A exposição ao ruído pode causar impotência com o passar do tempo. Então fica ligado aí, começa a usar direitinho o seu EPI e não perder muita noite de sono com o ouvido colado em caixa de som. Fica a dica. Agora prossegue aí, irmãozão. É verdade. Então, assim, voltando um pouquinho, né, essa parte das NEs, foram criadas, estabelecidas ali pela portaria 32/14, e aí, hoje, né, a gente tem 37 menos 2 NEs, tá? 2 NEs foram revogadas, uma, a NR2, né, inspeção prévia, em 2019, ela foi revogada, e a outra, a NR27, que falava do registro técnico de segurança, ela foi definitivamente, entre tantas idas e vindas, mataram ela em 2008. Então, a gente tem 37 NEs com 2 revogadas, ou seja, temos 35, cara, normas regulamentadoras que cuidam, que balizam, né, a regra do trabalho no nosso dia a dia. Então, qual é a função do profissional da segurança do trabalho hoje, que foi estabelecida pela Lei Federal 7410 em 1985? Cara. Então, assim, lembra que eu falei da CIPA em 44? A profissão técnico de segurança veio 41 anos depois, do engenheiro de segurança. Então, assim, muito tempo depois. Mas hoje, esse camarada, né, ele só faz cumprir a legislação que alguém lá atrás escreveu, alguém aprovou e a gente está aí para fazer cumprir, né? Pelo bem maior, pela saúde dos trabalhadores. Então, assim, eu gosto muito dessa área, cara. Eu gosto muito de ser um formador de opinião, de orientar, de estar à frente de um grupo ali, de bater um papo, de estar sempre instruindo. A gente tenta fazer da melhor maneira. Mas, como eu sempre falo, né? Eu parti aqui da primeira vertente, que é cada um precisa ser responsável pela sua segurança. Mas aí eu vou para a segunda, Tiagão. Ninguém é obrigado a nada, cara. E realmente não é. Então, assim, não adianta eu, como profissional, orientar, né, estar aqui tentando a gente fazer esse trabalho, essa sequência, né, começando a partir de hoje, para desmistificar essa questão da segurança do trabalho. Nossa, isso é chato, isso aí, aquilo outro. Se o camarada está ali ouvindo e não cumprir os procedimentos. Então, assim, não sou obrigado a nada. Poxa, realmente você não é. Mas você precisa, primeiramente, ser responsável pela sua segurança. Quando você trabalha, né, por uma instituição, quando você carrega o nome de uma instituição e essa tem regras, né, se você não quer cuidar da sua própria segurança, você precisa se preocupar com as regras
daquela instituição. Então, são duas vertentes. Ah, não sou obrigado a nada. Beleza, você não está nem aí para a sua segurança. Mas cumpra as regras, para você estar num ambiente trabalhando. E é isso que faz o nosso dia a dia. Agora, a primeira opção é sempre a mais leve. Pô, cara, eu sou um cara que eu gosto de trabalhar, seguir as regras, cumprir os procedimentos, não gosto de me machucar, não gosto de ninguém me chamando a atenção, não gosto de ser sancionado por nenhum motivo. Quem não tem problema com cumprir regras, eu sempre falo isso, sempre vou dizer várias vezes ao longo da nossa caminhada aqui, não tem problema em lugar nenhum. Não tem problema no trabalho, não tem problema em casa, não tem problema no seu dia a dia, não tem problema no seu passeio em família. Agora, o cara que não cumpre regra, parceiro, tem problema em qualquer lugar da vida. Né? Inclusive... Então, assim, mas como é que você fala que ninguém é obrigado a nada? Fala comigo. Então, sobre o que você falou, um outro ponto muito interessante, né? Para conscientizar os nossos espectadores e até que eles possam também passar isso adiante. Atualmente, né, por conta da pandemia, o conselho que eu dou utilize o EPI, siga as normas de segurança estabelecidas pela empresa, pelo técnico de segurança do trabalho da sua empresa. Por quê? Porque se você se acidentar, infelizmente, e pegar um atestado com mais de 15 dias, você vai para o INSS. E aí até você conseguir marcar uma perícia, já demora tempo e você vai ficar sem receber. E até que a perícia seja marcada, você ainda continua sem receber. Até a liberação do INSS. Isso demora, gente. Está demorando 1, 2 meses. Tem gente que eu fiquei sabendo de casos de 1 ano e ainda não conseguiu a revisão da perícia e está 1 ano sem receber. Então, fiquem ligados, tomem bastante cuidado no seu trabalho, porque, infelizmente, você paga o INSS, o governo ele faz questão de te cobrar, faz questão de cobrar da empresa, mas ele não faz questão de maneira nenhuma de pagar o que ele deve no devido momento, tá? Isso é independente de quem esteja na presidência. Isso é o governo, isso aí é a política do INSS, é a política de quem está lá, né, dando a canetada, assinando dinheiro. Pode prosseguir, amigão. Exatamente, cara. Assim, como você falou, o cara fica bom, volta a trabalhar e ainda não recebeu. Verdade. Né? É isso que tem acontecido. E assim, hoje se o cara ganha, sei lá, o salário é 1.200 e um pedacinho, vamos arredondar em 1.250. Obviamente não pode ser menos que um salário mínimo. Mas vamos botar aí que o cara ganha 1.500. Se ele se afastar pelo INSS, ele vai ganhar o mínimo, que é 1.200 e pedacinho. Isso aí. Né? Se ele tem um benefício pela empresa, um cartão alimentação, um Sodexo, sei lá, da vida aí, um Elo, Card lá, ele não vai receber aquilo naquele período que ele estiver afastado. Verdade. Então, assim, cara, dentre outras coisas, claro que ninguém quer se machucar, né? Tem alguns pontos aí que te faz realmente pensar 2 vezes antes de querer trabalhar de qualquer maneira. E ficar machucado, passar mal, ser acometido de uma doença ocupacional. É claro que a gente foca muito em acidente, por quê? Doença ocupacional ela não dá da noite para o dia. Né? Doença ocupacional é com o tempo, devido à intensidade, né, daquele agente. São temas que a gente pode trazer nas próximas reuniões, nos próximos bate-papos. Né? Mas, assim, a doença ocupacional é ao longo do tempo, que aquele cara fica exposto. É diferente de um acidente, que é papum. Né? E, normalmente, ou é na primeira fração do dia, ou no final. Muito mais no final, o cara já está na pressa de ir embora, a cabeça dele já desligou, e aí faz isso aqui rapidinho antes de ir embora, o cara não quer nem trocar de roupa, porque ele já está arrumado para ir embora, não, vamos aqui pegar e se machucar. É sempre assim, na rapidinha. Né? Então, acidente, papum. Doenças também. Ficar doente, cara, é ruim em qualquer situação. A doença ocupacional, então, como ela é ao longo do tempo, né? Muitas vezes, quando o camarada é acometido dela, às vezes é irreversível. Né? Então, assim, é muito complicado. Recentemente, perdi, né, uma pessoa próxima, esse amigo, né, por silicose, cara. Silicose. Silicose, por exemplo, é causada pela sílica. Cimento, o cara que trabalha em obra, de maneira desregrada. Então, assim, trabalha há 30 anos nisso, nunca me aconteceu nada, beleza. O cara, quando chega a 50, 60 anos, começa a dar problema respiratório, tossir, vai ao médico. Quando chega no médico, pulmão petrificado. Por conta da sílica que ele inalou, né, e respirou ali a vida inteira. E aí, camarada, não tem jeito.
não volta mais. É só esperar e tentar amenizar ali até que, enfim, né? Então, cara, é complicado. A gente precisa começar a regrar as nossas atitudes dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Né? As empresas, né? Não sei se tem alguém assistindo aí que é dono de empresa, também tem um custo por isso. O funcionário, a empresa paga, né? O funcionário é descontado ali em folha, o INSS, e a empresa também paga uma fração desse tempo que o camarada fica afastado. E é uma fração considerável, Tiagão. Você não tem noção. É mais um tema para a gente vir aqui nas próximas lives aí e começar a destrinchar, porque o assunto ele hoje é só a primeira. E a gente falou aqui de vários estados, né? Vários tópicos aqui que a gente pode destrinchar isso muito bem. E essa questão do acidente de trabalho, do afastamento, é ruim para o funcionário, é ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. Né? E assim, quando a gente começa a falar e provar, tanto para o funcionário quanto para o patrão, nesse caso principalmente o patrão, que segurança do trabalho não é um custo. Ele é um investimento, que o dinheiro que ele consegue economizar investindo em segurança, tratando do seu funcionário com treinamentos, com EPIs adequados, né? Ele está investindo para ele não pagar um imposto exorbitante lá na frente. Então, assim, eu não quero aprofundar muito nesse tema nesse momento, porque não é essa a ideia, mas sim desmistificar toda essa questão da segurança, do EPI, do chato, do técnico que fica lá todo dia fazendo DDS, em vez de tentar deixar logo a gente produzir, a gente precisa bater meta, cara. Senão a gente não recebe o prêmio da produção. Sai daqui, vai parar 10 minutos, 15 minutos a máquina para falar de EPI, para falar de trabalho, para falar de segurança. Não, deixa a gente trabalhar em paz. O negócio de segurança só atrasa. Tudo tem que parar a máquina, tudo tem que botar proteção, daqui a pouco vai parar de novo, tem que disparar. É um trabalho danado. Perde tempo, entre aspas. Ali você está ganhando um fôlego de vida. Porque muitas das vezes, cara... Está apresentando um pouquinho de acabamento. Pode seguir. Você vai ficar afastado, como eu falei, a gente mencionou aqui, vai receber menos, não vai receber benefícios, né, por conta da empresa, e aí você vai ter que dar o seu jeito de viver, porque até você conseguir receber do INSS, se receber, você já se enrolou toda na vida com as suas contas. E o banco, né, a companhia de energia, ela não quer saber, não. Ela quer receber. Né? E o patrão, né? E o patrão, ali em contrapartida, ele tem que arcar com uns 15 dias do camarada, sem o cara produzir R$1, né? Ele tem que continuar pagando, né? Depositando ali o fundo de garantia, sem contar que onera o imposto sobre acidente de trabalho. Então, assim, é algo para a gente abrir, né, essa caixinha na cabeça dos trabalhadores. Eu estou aqui, a partir de então, para conversar e falar para trabalhador, para dar esse estalo, e cada um precisa sim ser responsável pela sua segurança, precisa cobrar pelos seus direitos. Eu vivo dias, cara, de que o profissional está ficando chateado com um profissional de segurança, porque o cara vai lá fazer uma coleta de uma avaliação de risco, né, ambiental, e é um tema que a gente pode ver também depois sobre risco, o que são riscos. Nossa, minha vida está em risco. Não, não é isso. Mas são situações que dão direito. Eu vou falar duas palavrinhas que os trabalhadores devem conhecer bem. Né? Fazem até questão de receber. Insalubridade e periculosidade. Cara, isso é uma guerra. O cara recebe insalubridade, 10, 20 ou 40% ali do salário. Falar que vai tirar os 200 pontos dele, parceiro. Tu vai arrumar uma guerra. E eu entendo, também ficaria chateado. Porém, o que é ser insalubre? O que é uma empresa insalubre? É uma empresa suja. É uma empresa que não cuida da segurança. É uma empresa que a palavra de insalubridade, ela significa o seguinte, né? Para um fácil entendimento. Olha, tudo que eu fiz não deu certo, tá? E a sua vida continua em risco. A sua saúde continua em risco. O que é uma periculosidade? Cara, olha só. Vou te pagar aqui 30%, mas tu tá me vendendo a sua alma, tá? Se isso aqui explodir, vai embora, mas eu estou te pagando para tu estar aqui. Tá? Dentro de um depósito com 350 mil litros de inflamável. E o cara faz questão de receber aquilo. Eu entendo a condição de cada um.
Eu também já viciei, já recebi, já estive nessa condição, porém... Só fazendo um adendo aí para ficar bem claro, tá? O adicional de insalubridade, ele pode ser variar de 10, 20 a 40%, como o amigo falou, mas é do salário mínimo, não é do teu salário não, tá, camarada? Exatamente. Então, é diferente da periculosidade. Que o governo dá. Então é pouquinho, 200 continho, e olhe lá, pela sua vida, pela sua saúde. Pensa bem. Exatamente. Né? A periculosidade é diferente. Né? A periculosidade é 30% do salário básico. Do salário do camarada. Mas aí também pudera, né? Tu trabalha ali do lado de centenas de litros de inflamável. Tem que receber pelo menos um pouquinho. Acho que tua vida vale um pouco mais. O camarada faz questão de receber aquilo. Não é um dinheirinho legal? Pô, imagina o cara que ganha um salário mínimo ali, R$ 1.250, receber aí mais 370, R$ 380 em cima. Pô, é um dinheiro considerável, cara. Sei lá, uma cesta básica aí, né, da vida. Mas, assim, isso é a venda da saúde, é a venda da sua vida, é a venda da sua segurança. Porque se qualquer coisa acontecer, já era, não tem volta. Então, assim, a gente precisa cobrar, sim, melhores condições, né, de trabalho. Precisa cobrar, sim, um ambiente seguro e salubre para trabalhar. Né? É um mínimo de dignidade que uma empresa pode oferecer ao seu trabalhador. Em contrapartida, a empresa vai ter como benefício, né, ali uma quantidade mínima de absenteísmo. Né? O cara não vai se acidentar, ele não vai ser acometido de nenhuma doença, ele vai ser... você vai ter uma empresa saudável, cara. Né? Porque, assim, abrindo um parêntese e explicando o que é definitivamente hoje, dentro do ambiente de trabalho, a saúde do camarada. Muitas vezes a gente liga a saúde à falta da doença, à falta da patologia. Não, ele é o completo bem-estar físico, mental e social também. Então, beleza, cara. O ambiente é até saudável em questão de acidente. Você vê que eu estou abrindo mais um leque aqui. O ambiente é saudável em questão de acidente. O ambiente é saudável em questão de doença ocupacional. Porém, cara, o cara vive pressionado, marretado o dia todo, o tempo inteiro. O psicológico dele já não aguenta mais. O cara tá a ponto de explodir e fazer uma loucura. E aí, recentemente, agora em janeiro, síndrome de Burnout foi colocada aí, considerado como doença ocupacional, pelo CID-11, já é atualizado. Então, assim, mas antes disso, já tinha uma tratativa específica. Mas eu quero dizer o seguinte, que as pessoas acham e acreditam que doença é só aquilo ali, algo patológico, que te deixa acamado, que te traz um problema mais específico, mas não. Fatores psíquicos, fatores sociais. Muitas empresas hoje estão doentes, cara. A pandemia tornou também muitas pessoas assim. Eu tenho um colega aí de trabalho, o camarada não conseguiu voltar a trabalhar até hoje, o cara ficou traumatizado, não consegue sair de casa. Tem noção do que é isso? Com medo de pegar coronavírus e morrer, velho. Então, a pandemia ela gerou uma histeria global em relação a quase que uma síndrome de hipocondria. Muitas pessoas agora acabam temendo a todo momento ou pegar essa doença ou qualquer uma outra que possa vir. Logo na sequência, anteriormente, aí teve H3N2. Então tem esse quadro de pessoas que ficam realmente temerosas em relação a pegar essa doença e morrer. Até porque, pela maneira como a mídia coloca essa doença como uma doença mais mortal do século. Exatamente. Não é, de fato não é. Eu vou dar um pouquinho de história que as pessoas vão ver. E o outro gancho no que você falou é o assédio moral em algumas empresas é algo tão evidente que mexe com o psicológico de algumas pessoas que se sentem pressionadas, né, a estar ali dando o máximo de si e indo à exaustão com medo de sofrer ali alguma represália ou a perda do emprego. E a assédio moral que eu falo é justamente essa situação, né, do funcionário estar ali sobre o risco iminente de ser demitido a qualquer momento por não estar entregando a produção ou não estar atendendo a expectativa do além, tá? E é uma coisa que eu bato muito na tecla. Quando você assina um contrato de trabalho com a empresa, é um contrato social.
onde é 50-50. Você tem que cumprir com a sua parte, com o que a empresa está para você fazer, e ela vai cumprir com a parte dela, te dando condições de trabalhar, ou seja, ferramentas para você poder trabalhar, os meios para você fazer o que ela pede. É essencial, que se ela não te der, você não tem obrigação de criar, porque você não é MacGyver, para ficar criando ferramentas de trabalho, gambiarras, e além das condições, das ferramentas, a empresa vai te dar a contrapartida, que é o salário. Beleza. Aí vem a questão das horas extras. Pelo que a legislação ela prevê e ela diz, pode ser feitas até 2 por dia, 10 por semana, e há casos esporádicos de realmente de demandar exceder esse limiar de 40 horas mensais, né? Há casos que vão precisar. Mas quando aquilo que era pontual passa a ser uma rotina, ou seja, frequentemente tem que extrapolar os limites, a empresa também ela tem que chegar com uma contrapartida vantajosa de acordo com o limite que você está indo. Entendeu? E aí é que vem a questão do assédio moral. Se você não faz, o que acontece? Vem a pressão psicológica da demissão. E é isso que tem que ser mudado também na mentalidade de alguns gestores. Precisa aumentar a produção? Precisa. Mas também precisa mostrar para o trabalhador, o empregado, que ele tem valor. Porque senão ele se sente uma máquina, um objeto. E ninguém é assim. Até uma máquina, um objeto, ele dá pane se ele for levado à exaustão. Ele precisa de um tempo de descanso para passar por manutenção. Assim também é o ser humano. Só que nós, seres humanos, precisamos também nos sentir valorizados enquanto seres humanos, e não como máquina o tempo todo. Então fica a dica aí para algum gestor que possa estar nos assistindo ou assistir futuramente. Pense nisso. O capital é o mais importante de qualquer empresa. Vai, desculpa aí, amigão. A situação... Não, cara. É muito pertinente. A situação chegou ao ponto do camarada ter que pedir ali umas 2 semanas antes para sair no horário. Mais ou menos. Pô. Mais ou menos. Cara, acontece. Então, assim, é absurdo. Né? Enfim. Mas é absurdo, porém, cara, isso também vai muito da falta de conhecimento. Eu gosto de falar isso. Verdade. Eu queria muito. Recentemente eu dei treinamento de CIPA. Falta de conhecer, entendeu? O trabalhador isso aí. Conhecesse mais, sabe? Algumas coisas não aconteceriam com frequência. Até seria melhor, né? Com certeza. Seriam melhores, vamos dizer assim. Eu dei um treinamento de CIPA recentemente numa grande rede de supermercados. Né? Conseguiram aí esse êxito, né? Esse avanço, que é criar ali, ter a sua eleição de CIPA, ter a sua comissão interna de presidente. E aí alguém em algum momento me questionou assim, mas tudo isso que você está falando era interessante, tem um diretor aqui, tem um gestor. Eu falei, cara, meu sonho é botar uma sala cheia de diretores e gestores, né, para dar um verdadeiro treinamento de segurança, né, do trabalho, de medicina ocupacional, falar um pouquinho também de meio ambiente, né, porque muitas vezes o cara só conhece qualidade. E a segurança, e a parte ambiental, não querendo, obviamente, mas só entrar por esse caminho, né, para não desfocar, mas esses 2 aspectos, esses 2 pontos também fazem parte da qualidade. Essa questão do assédio moral, né, adoece o funcionário. E, não, eu sou certificado na 9001, eu tenho lá ISO da qualidade. Cara, qualidade não é o seu produto sair perfeito, não. Qualidade é o processo. É o cara, desde a saída dele de casa, que é o seu bem maior, o seu empresário, que é o capital humano, que é o camarada que opera a sua máquina, né? Ele chegar bem para trabalhar e sair bem e chegar em casa são salvo, né? Para ter com a sua família, para ter com os seus. Então, isso é qualidade. Para ter qualidade no produto, tem os setores lá de controle da qualidade, de gestão da qualidade, de inspeção da qualidade, cada um dá o nome que quer. Isso aí vai ver a qualidade do produto. Agora, o cara que fala que tem isso para mim é papel. Isso não quer dizer nada. Né? Muitas vezes a ISO é bonitinha no dia que o auditor chega lá.
para poder fazer auditoria e certificar. O resto do ano é uma bagunça. Então, para mim, isso é papel. O que importa é a prática. Só que eu volto a jogar essa responsabilidade também no senhor funcionário, que não se preocupa com a sua própria segurança e com melhores condições do seu trabalho. Quer receber hora extra, né? O cara já faz conta contando com hora extra. Aquilo ali passou a ser parte do seu salário. Né? O cara faz conta com insalubridade, com periculosidade. Ele quer estar naquela condição. Então, assim, eu reclamo tanto de corrupção no país, né? Eu reclamo tanto de outras coisas no país, do patrão, disso tudo, mas eu mesmo não me preocupo. Eu mesmo não faço a minha parte. Então, é preciso que nós, né? Eu falo como funcionário também, muitas vezes, uma união, né? Entre um grupo para a gente junto aí cobrar por melhores condições. Muitas das vezes, meia dúzia de gato pingado vai cobrar e ainda é taxado por muitos outros colegas. Mas quando vem o benefício, todo mundo vai se beneficiar. Isso aí. Ninguém vai falar, não quero não, porque eu não lutei por essa causa. Só que assim, a gente é insistente, né, cara? Eu não vou deixar de cobrar por uma melhoria para mim, porque o outro também vai ganhar. Então, cara, é mesquinharia do outro, né? O problema é dele. Eu quero o meu bem. Eu penso no meu bem-estar, da minha família, no meu dia a dia. E para mim é isso que é importante. E é isso que nós, trabalhadores, falando como trabalhador, muitas vezes o profissional da segurança fica assim, trabalhador e empregador, fazendo aquele meio termo, cumprir as legislações, mas sempre preocupados com o empregado. Somos profissionais da segurança do trabalho. Se não existir trabalhador, né, capital humano, máquina não vai trabalhar sozinha, apesar de ter muitos processos automatizados hoje. Beleza, mas alguém tem que ir lá e ligar e apertar um botãozinho. Senão não funciona. Nem que seja o cara que fica lá na automação por trás de alguma coisa. Eliminei 30 funcionários, mas tem que ter um, pelo menos, coordenando o robozinho. Alguém vai ter que ser contratado. É funcionário também. Então, assim, capital humano é o principal bem de uma empresa. Senhores empregadores que estão assistindo agora ou vão assistir isso em algum momento, cuide dos seus trabalhadores. Isso é bom para o seu trabalhador, tá? O torna motivado ao trabalho pela sua empresa, né? E também te gera aí uma economia gigantesca de custos, coisas que a gente pode vir falar no outro dia para não ficar muito extenso. Então, cara, assim, não querendo prolongar muito, obviamente, mas a gente começa a falar dessas coisas e desdobra uma série de outras situações, né? É isso. A ideia principal desse trabalho é essa, é trazer trabalhadores para a nossa live, para o nosso dia a dia e trazer essa galera para se importar com a saúde, a segurança no seu dia a dia no trabalho, cobrar isso sim dos empregadores, dos trabalhadores, querer ter acesso aos documentos de segurança do trabalho, aos documentos, aos laudos. Eu quero saber o que está acontecendo. Né? Eu não fiz, por exemplo, aqui exame audiométrico. O que você está me dando um protetor auditivo? Eu quero entender. Né? Eu preciso saber. Isso não está sendo mapeado da maneira que deveria ser. Né? Você me deu protetor, mas beleza, se for um ruído acima, será que eu não estou vivendo num ambiente insalubre? Né? Enfim, não é o ideal. Né? Mas, enfim, se o cara está naquele ambiente, ele precisa fazer ajuda ao seu direito de adicional. Então, é entender essas questões. Falar de dinheiro, sim, com o senhor trabalhador, também de segurança, falar de dinheiro, sim, com o senhor empregador. O resto é o mundo das maravilhas, né? O resto é o que passa nas mídias, na televisão, a preocupação com a segurança, com o meio ambiente, mas tudo isso, cara, é fator lucratividade. Claro, há uma importância com o ser humano? Sempre há. Mas, acima disso tudo, para o empresário, muitas vezes, tá, é o dinheiro. Quer convencer o cara? Fala de dinheiro. Cara, tu vai perder tanto. Se você não investir nisso aqui, o cara vai se acidentar, vai gerar tanto de custo. E é assim que a gente vai tentando fazer o nosso trabalho. Mas o trabalhador precisa querer também. E precisa apoiar o trabalho da segurança no seu dia a dia. Não vira as costas pro técnico, não. Não fala que ele é chato, não. Ele está ali cuidando da sua segurança. Não fala mal do engenheiro. Ele está ali cuidando da sua vida, da sua segurança. Estudamos para isso. E contamos com a colaboração dos cipeiros, muitas das vezes de um brigadista, muitas das vezes da médica, da equipe do SESMIT, que compõe ali um serviço especializado, né, de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, assim, é uma equipe, muitas vezes, em prol da sua segurança. Mas você precisa querer. É isso que eu tenho a dizer. Se tem alguém para perguntar aí
alguma coisa nesses poucos minutinhos aí, para também ficar muito extenso e cansativo, né? Tiagão também, se quiser pontuar alguma coisa. Tá aberto aí, galera. Essa é a ideia. Para perguntas, se tiver alguma pergunta em especial para o convidado aqui, Diogo Nascimento, técnico de segurança do trabalho e consultor, tá? Agora, a gente falou um pouco aqui logo no início, para quem entrou agora, sobre a história da segurança do trabalho no Brasil. Deixar bem claro que o conteúdo desta live estará disponível no meu canal Politizando e Polemizando no YouTube, tá? A partir desse final de semana, já vou disponibilizar lá na íntegra, lá no canal Politizando e Polemizando no YouTube. Lembrando que o projeto, o meu perfil TH Historiador logicamente, ali em conjunto com o projeto Politizando e Polemizando, que trata justamente de falar sobre política, ensinar o que é política. Isso que estamos fazendo agora, meus queridos, também é política, não é só questão eleitoral e tudo não. Toda e qualquer relação é uma relação política, é uma relação de troca. Vantajosa ou desvantajosa, será sempre uma relação de troca, ok? E estamos falando aqui sobre políticas trabalhistas, muito interessante, muito importante para você, com certeza, seu familiar, seus amigos e conhecidos. E logo lá no início, né, o amigo, ele pontuou sobre a história, né, da segurança do trabalho, que começou lá com os estudos do médico Bernardino Ramazzini, lá por meados dos anos 1700, na Itália. E olha que coisa interessante, você foi falando, enquanto você estava falando, prestando atenção no que você me dizia, e como historiador é inevitável não fazer comparações e buscar outros conteúdos que têm relevância, né? 1700, aí você pega 1700, começa ali a se pensar em segurança do trabalho, né? Estudar os ofícios e ver quais males eles proporcionavam ao passar do tempo. E aí depois você tem 1850, quando foi o primeiro diploma legal sobre a orientação em relação ao acidente de trabalho, né? Sobre o Código Comercial, como você falou. E aí você já pega 1850. Então, de 1700 a 1850, você tem 150 anos de distância. E nesse período, olha que coisa interessante. Como essa informação foi chegar no Brasil? Já que o nosso país é um país, ainda mais nessa época do Império, né? Era um pouco, por ser muito distante da Europa, a informação às vezes demorava a chegar até nós. Mas aí você tem 1850, como ele falou, depois você tem isso vai em 1919, um outro fator, né, que foi o decreto 3724, definiu o que é considerado acidente de fato. Aí depois você tem 1909, 1943, depois 1945, 1977, até chegar em 1985 com a regulamentação do ofício de segurança, de técnico de segurança do trabalho. Tiagão, o que tu quer dizer com isso, cara? Tu falou um monte de data aí. Beleza, vou explicar agora. Vamos lá. Como você pode analisar que de 1850 em diante foi um período muito próximo um do outro, uma data, uma da outra, de novas ideias, de novas leis. Por quê? Porque as informações começaram a chegar, a ser disseminadas pelo país, a chegar no país com mais velocidade, com mais rapidez. Mas graças ao quê? Graças a um invento chamado telégrafo. Porque nesta época, aí, entre 1700 e 1850, era tudo via carta, que tinha que demorar a vir de navio da Europa para cá, cartas, livros, né, artigos científicos. Então isso demorava. E aí, com a invenção do telégrafo, a informação começa a fluir com mais rapidez. Isso em 1835. E o telégrafo foi inventado pelo pintor Samuel Morse, que ele tinha ali interesses. Ele, embora fosse pintor, artista, mas ele se interessava muito pelos estudos da eletricidade e da física. E aí acabou inventando, em 1835, registrando a patente aí, Samuel Morse, pintor, registra a patente do telégrafo. E já em 1876, veio o telégrafo harmônico. Telégrafo harmônico, o que é? É o telefone, inventado por Graham Bell em 1876. Aí por isso que você já vê, né, em 1919, 1943, vai vindo. Aí como essa informação começa a chegar com mais rapidez? 1969, os Estados Unidos faz o seu primeiro experimento lá, que seria a internet, né? Vamos dizer assim, começou lá no início ali da Guerra Fria, mas em 1969, né,
os Estados Unidos ele consegue ali enviar o primeiro e-mail entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisas da Computação de Stanford. Aí começa a se estudar e desenvolver mais. Só em meados de 1985 é que a internet moderna que a gente conhece, moderna em aspas, né, que a gente conhece como é hoje, com a invenção do www, né, a invenção do primeiro browser. E aí começa essa questão toda da internet ser algo que nos ajuda a alcançar a informação assim, como é hoje, como estamos fazendo aqui agora. Graças à grande invenção da internet, estamos aqui disseminando conhecimento e adquirindo conhecimento. É só assim o que eu tinha para acrescentar. Não, e assim, é importante, né? Grandes invenções que nos trouxe aí os dias de hoje, a velocidade de informação que nós temos, é complicado dizer isso, mas ao mesmo tempo que houve uma aproximação de pessoas distantes, houve um distanciamento de pessoas próximas. É que às vezes no ambiente está todo mundo no celular e cada um no canto. Mas assim, vendo o lado bom dessa situação, né, o acesso rápido à informação, né, as pessoas aí começaram a ampliar os seus conhecimentos, os horizontes e pensar um pouco fora da caixa para alguns aspectos. Passaram, inclusive, cara, a terem opiniões próprias, né, que antes eram ali muito teleguiados, acreditavam que falava na televisão era verdade. Então, hoje você tem tanta informação que você consegue julgar tudo e falar, pô, calma aí, cara. Não é isso, eu penso dessa forma. Olha que evolução. Eu consegui ouvir um montão de coisa e ali desenvolver a minha ideia própria. Eu não acredito mais no que um ou outro fala. E é o que eu sempre falo, né? Abrindo mais um parênteses aqui nas nossas palestras, nos nossos bate-papos, nas nossas conversas. Não acreditem, né, completamente, não diga é isso aí, amém, né? Como dizem algumas religiões, para tudo que se fala. Vai em busca da informação. Vai em busca do que o Diogo Nascimento, o TH historiador, está falando agora para ver se é verdade mesmo. Né? Não acredite e sai espalhando por isso como uma verdade. Busque conhecimento. Não sai acreditando em qualquer um que vem falando qualquer coisa para você. O camarada chegou falando A, beleza, vou ver se é A mesmo. Se for A, beleza. E se for B? E o cara ali, com poucas palavras, porque ele é muito um bom, né? Bom orador. O camarada que fala bem, eloquente, ele conseguiu te convencer com uma roupa bonita, né? Não, esse cara aí estudado. Que nada. Charlatão, falando besteira, querendo te enganar. E aí você vai em busca da informação. A internet hoje te permite isso, né? Enfim, entre tantas outras questões. Então a gente precisa, pessoal, realmente buscar melhor conhecimento, não sermos bitolados, né, de Big Brother Brasil e desses entretenimentos vazios que o cara bota, instala na televisão dele lá, um negócio que passa 24 horas a vida dos outros dentro de uma casa e não busca um livro para ler, né, não busca algo para estudar, para crescer, para melhorar, né, o seu nível de conhecimento para a sua vida, cara, para melhorar. A gente às vezes muitas vezes só reclama, né? Vamos agora também fazer um lobbyzinho para o empregador. O cara só quer aumento, mas muitas vezes ele não quer estudar, cara. É isso aí. Como é que ele quer receber uma promoção? Como é que ele quer valorizar a mão de obra? Se valorizem, pessoal. Vocês precisam se valorizar sua mão de obra, valorize o seu passe, né? Para você poder cobrar realmente melhorias. E se não der certo numa instituição, vá para outra. Mas você estudando, abrindo o seu horizonte, o seu mundo não acaba naquele lugar, não. Isso aí. Cara, vai buscar o melhor. Vai buscar um nível médio, um nível superior, um nível técnico, sei lá que seja. Qualquer degrau, mas tem que dar o primeiro passo. Né? Tem que dar o primeiro passo. Sai da frente da televisão. Sai um pouquinho das besteiras dos memes aí de Facebook. Né? E o WhatsApp o tempo todo. Vai aproveitar essas redes sociais para assimilar conteúdos de qualidade, pelo menos 1 horinha por dia, ali, 30 minutos todo dia. Se você fizer isso, você já está na frente de muita gente. Verdade. Meia horinha, 20 minutos que seja, você já vai estar na frente de muita gente que não faz nada. Tá? Então, assim, é o recado que eu quero dar para a galera. Fala comigo. Então, é justamente isso. Suas considerações finais, para a gente não se estender muito, e já também deixar, né, aquele gostinho de quero mais para a galera. E aí, de repente, já
podemos aqui... Você já tem alguma data para a semana que vem que você esteja disponível? Ou prefere a gente marcar em off e depois divulgar? Aí você também deixa as suas considerações. Cara, por mim a gente pode estabelecer a quinta-feira da segurança. Beleza? Por mim, tranquilo. Vamos estudar essa possibilidade. Né? A gente bate um papo aí, faz um planejamento e começa a destrinchar em alguns temas, né, que são importantes para o trabalhador saber. Temas que muitas vezes o empregador não quer que ele saiba, para realmente não cobrar o seu direito. Verdade. Então, é para o trabalhador, para o seu empregador também, entender que todos precisam ter acesso à informação. Isso é Constituição. Né? Isso aí é a regra, o que as leis atuais aí regem. Nós precisamos ter acesso às informações, precisamos ter o conhecimento. Né? Não podemos vetar isso da população de maneira geral. Né? Seja ele menor de idade, com relação à escola, né? Ensino médio, enfim, e também ao trabalhador no seu dia a dia. Tá? Então vamos quebrar essa barreira, vamos quebrar esse gelo de profissional da segurança com o funcionário, com o trabalhador. Vamos juntos, todos como trabalhadores, buscar melhores condições para cada um de nós. Beleza. Bom, eu deixando aqui as minhas considerações, lembrando, estamos agora no finalzinho, encerrando a live. Você que entrou agora, essa live estará disponível no canal Politizando e Polemizando lá no YouTube. Aqui na minha bio do perfil no Instagram, tem o link onde você tem acesso a todas as redes sociais do seu amigo aqui, TH Historiador. E você vai poder lá se inscrever também no canal Politizando e Polemizando lá no YouTube, onde vai estar a íntegra aqui dessa live que a gente falou sobre a história da segurança do trabalho no Brasil. Um ponto muito importante que eu quero salientar, não posso deixar de falar, a responsabilidade do que foi dito é minha. Eu sou o dono do perfil e convidei, e gentilmente, o profissional de segurança do trabalho está aqui palestrando para nós, nos dando toda essa aula, todo esse conteúdo histórico e legislativo, né, sobre legislação, aliás, para que possamos aí dormir com a nossa mente mais enriquecida com conteúdo. Bom, é de praxe deixar uma frase aqui para reflexão dos espectadores. E a frase que eu trago aqui é do grande filósofo estoico e imperador romano Marco Aurélio, ao qual eu sou fã, assim como a tríade do estoicismo, a filosofia estoica. Que a frase de Marco Aurélio diz o seguinte: a nossa vida é aquilo que nós pensamos sobre ela. A nossa vida é aquilo o que nós pensamos sobre ela. Então, pense melhor sobre sua vida, porque, de acordo com o reflexo dos seus pensamentos, né, a sua vida pode ser boa ou pode ser ruim. Então, está tudo aqui dentro. O segredo está aqui. Pense, busque informação, busque qualidade de vida. Isso é muito importante. E eu guardo o conhecimento para você. O conhecimento é a única riqueza que quanto mais você passa adiante, você compartilha, você dá conhecimento, isso se multiplica de uma tal maneira que você acaba ficando mais rico ainda. Então, é o que eu tinha para falar. O meu muito obrigado por todos vocês que estiveram conosco até agora. Tá? Obrigado a você que está aí assistindo posteriormente, né, pelo YouTube ou outra plataforma. Muito obrigado. E continue, se inscreve no canal, me segue aqui no Instagram, segue o amigo Diogo também, tá? Diogo Nascimento, lá no Instagram. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários, em algum ponto aqui vai estar os links também para as redes sociais do amigo e para onde você pode achar esse conteúdo em outras plataformas. Um beijo, um forte abraço. A semana está se encerrando, então um ótimo final de semana para todos vocês. Diogão, despede aí da galera. Cara, já disse tudo. Né? Você falou aí sobre pensar. Já dizia René Descartes, né? Penso, logo existo. Então, prove que você existe. Use o seu intelecto para pensar, planejar, projetar e querer uma melhoria para a sua vida. No mais, a gente vai estar aí próximo, né? Só o início da nossa caminhada. Estou aí disposto a destrinchar mesmo e trazer o conhecimento, formar opiniões diferentes a respeito da nossa classe
buscarmos juntos, sim, por melhorias. No mais, galera, muito obrigado. Desculpa aí se a gente se estendeu demais. Eu sei que o conteúdo, em algum momento, ele é maçante, mas a gente tenta deixar ele um pouco intrigante em alguns pontos e tentar aí trazer realmente a sua atenção para aquilo que você precisa realmente saber e que é a sua rotina diária, para a gente conseguir entender juntos o porquê que algumas coisas acontecem. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, forte abraço.